Por ordem de inscrição, o vereador Carlos Emir. Novamente, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, as pessoas que nos assistem na internet, colegas daqui da casa, funcionários. Senhor presidente, eu hoje trago aqui duas discussões, duas questões nesse grande expediente que realmente marcam muito esse modelo que eu resolvi implementar na volta aqui para essa casa, né? Fui pego de surpresa, na verdade, por um pedido durante 150 dias, 5 meses, de ausência do vereador Amaro Luiz por uma questão de saúde. E então, quando retornei nessa casa, já com experiência passada, fazendo uma certa meia-culpa, vi que, sinceramente, era fundamental que a gente ampliasse as questões das discussões daqui para fora. E a melhor forma de se fazer isso, com certeza absoluta, é a internet. É você colocar o seu gabinete não apenas como um gabinete físico, mas você poder utilizar as redes sociais como um gabinete virtual. Então, eu trouxe para a internet, para o Facebook principalmente, para as páginas, as questões de maior discussão no município, uma delas com essa questão da orla. Bom, desde que eu voltei para essa casa, senhor presidente, essa discussão da matéria da orla é uma matéria que tem sido muito discutida na sociedade como um todo. E eu fiz o que eu acho que todo mundo tem que fazer. Aceitei o convite dos vereadores da base do governo, em especial do vereador Luciano Diniz, para estar junto ao prefeito, mesmo tendo me colocado desde o início aqui como vereador de oposição, num modelo diferente de oposição que se fez no passado, Talvez alguns não entendam. Estive com o prefeito, estive ouvindo a Associação de Moradores local, estive com a sociedade, estive com os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça, ouvindo todas as questões. Tomei, sim, a minha decisão pessoal, se fosse pensar como seria ideal de votar. E tomei a decisão de que votaria pela redução do gabarito, para uma redução do gabarito para 12 metros, mas adicionado a 2 emendas que foram propostas nessa casa. Uma emenda do vereador Igor Sardinha e a emenda dos vereadores Luciano Diniz, Chico Machado e os outros vereadores, inclusive eu sou signatário dessa emenda. Bom, por quê? Por entender que nem tudo ao céu, nem tudo à terra. Essas matérias são matérias de difícil entendimento em alguns momentos e mexem realmente com toda a sociedade. Porém, senhor presidente, e aí é que vem a questão mais importante, em toda a minha vida, na minha formação, tanto humanística, filosófica, como homem, eu nunca consegui dividir os seres político do ser privado. Eu não acredito que existam 2 pessoas. Eu acredito, sim, que exista uma pessoa apenas que tem que ter o mesmo modelo na sua vida particular que no exercício da vida pública. O que não é fácil, não é entendido dessa forma pelas pessoas na maior parte das vezes. E exatamente por causa disso, refletindo com pessoas que me são muito caras, com pessoas da minha família, com pessoas até que votaram em mim e com outras pessoas, que eu tomei uma decisão inusitada de me considerar impedido por fórum íntimo de votar essa matéria. Única e exclusivamente por uma questão, que eu não precisaria trazer para essa casa, mas estou trazendo. Eu sou morador da orla de um prédio de 6 andares, há mais de 5, 6 anos. Ou seja, tudo lícito, bonitinho, sem problema nenhum, num apartamento que está no 3º andar daquele prédio. É até considerado um dos prédios que mais fazem sombra naquela Praia do Pecado. E em março, sem estar vereador, já tendo perdido a eleição, etc., etc., eu e a minha esposa tomamos uma decisão e vendemos esse apartamento, vendi um outro imóvel, vai estar tudo no imposto de renda, como tudo na minha vida, e adquiri um outro imóvel, ainda nesse prédio, mas no 6º andar. E aí, senhor presidente, é isso que eu coloco
em discussão. É ético, é moral eu estar numa votação que pode indiretamente me trazer benefício próprio? Porque, obviamente, se porventura passar, que é o que eu acredito que tem que acontecer, é óbvio que todos os imóveis que hoje são dali vão se valorizar. E aí depois, no futuro, vão dizer assim, o vereador Carlos Emi Júnior tinha alguma questão privilegiada, etc, 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 e por questão disso, trocou o seu imóvel sabendo que a lei iria baixar. Infelizmente, eu e a minha família já fomos várias e várias vezes colocados com questões de inverdades, principalmente quando meu pai era prefeito. Eu, estudante em São Paulo, morava num apartamento alugado de 36 metros quadrados. O vereador Paulo Lessa era líder nessa casa do governo Carlos Emir, teve que trazer o meu registro de aluguel do apartamento, porque falavam que meu pai tinha comprado um apartamento de 300 metros quadrados em São Paulo para eu estudar. Tinha vereador aqui, na época Carlos Emir era prefeito, que colocava gente para ir no Hospital Rio Mar, lá em Jacarepaguá, falando que ele tinha comprado o hospital para mim. E aí, nesse momento, que eu, sinceramente, nunca nem trabalhei no Hospital Rio Mar, eu estou me colocando impedido de votar isso, para que nunca venham a falar para uma filha minha de 3 anos, ou para uma filha minha de 10 anos, que o pai dela, elas não podem se orgulhar do pai que tem. Porque eu, graças a Deus, me orgulho muito do pai que eu tive. Porque ele nunca dividiu o modelo de vida pública da vida privada. Por isso, muitas das vezes, foi tão mal entendido. Então é por isso que eu estou aqui, senhor presidente, me colocando impedido de votar nessa matéria. Bom, esse é o modelo que eu queria falar sobre essa questão. A segunda questão que eu queria falar nessa manhã de hoje, senhor presidente, e também, talvez, por essas questões de ter trazido para essa casa, claro que não só eu, quem sou eu, mas para sim ter trazido um modelo, talvez, que eu só compreendi em junho. E ouvi muito aqui o vereador Marcel Silvano falar que agora Carlos Emi está mudando, ou talvez está melhorando. E eu acho muito bom que a gente venha melhorar na vida, né? E muitas das vezes eu talvez não entendia por que a gente tem que decidir as coisas apenas, talvez entre 4 paredes, mesmo querendo bem, e não venha perguntar às pessoas que sabem mais do que nós. Porque quando você pergunta para muita gente, a probabilidade de você errar é menor. E aí, senhor presidente, o que aconteceu? Aconteceu que eu, por coerência, por ter feito parte da campanha passada, na minha concepção, e eu aceito os outros, mas na minha concepção, por ter feito campanha passada por um candidato da oposição, eu não me sentia no direito de chegar aqui nessa casa e estar apenas na situação. Não acredito em muro, então me declarei na oposição construtiva. Agora, isso não tem nada a ver com o modelo do vereador Amaro Luiz. E, infelizmente, e é isso que eu quero deixar relatado aqui nessa casa, para que a sociedade no futuro reflita, e a partir de agora os politizados reflitam também na internet, e outros, etc. e tal, se é correto, para poder calar a voz da oposição e forçar o vereador a voltar antes do tempo, colocar 32 pessoas do vereador na rua, que estavam no gabinete do prefeito, e no sábado parece que saiu aí no jornal que a gente está até pedindo para colocar um boletim oficial, né? Está querendo entrar com emenda de ser o bom e não ser mais os jornais atuais. E o vereador Amaro Luiz foi pego de surpresa na segunda-feira com a demissão das pessoas que são ligadas a ele e que estavam no gabinete do prefeito. Eu falo isso porque eu estive ontem com o vereador Amaro Luiz no meu consultório. À noite ele me procurou, estivemos tomando um café também ontem, antes. E aí o que aconteceu? O vereador Amaro Luiz foi convocado pelo prefeito, pelo seu secretário de governo no gabinete segunda-feira. Me pediu para falar isto. E foi falado então que, infelizmente, pela atuação do vereador Carlos Emi Júnior na Câmara, isso aconteceu. Mas se porventura ele voltasse, as pessoas retornariam.
Será que é esse modelo de política que nós gostaríamos de estar vendo no município hoje? Será que um modelo, eu respeito e muito o doutor Aloysio, ele sabe disso. Vou falar para todos aqui, todos. A primeira pessoa nesse município que colocou um plástico chamado doutor Aloysio no carro fui eu. Um plástico azul e amarelo, quando Aloysio falava que ia ser candidato a deputado federal, nos idos tempos que nós trabalhávamos juntos, no HPM, eu como chefe da emergência e ele como superintendente. E Eduardo sabe disso, porque Eduardo era pré-candidato a deputado federal e eu também, e ele também. E eu, naquela época, até já tinha ligação política com Eduardo e falei, não sei se Vossa Excelência lembra disso, e falei, Eduardo, eu acredito nesse sonho que Aloysio possa estar sonhando. E naquela época ele foi e abdicou daquele sonho para apoiar o deputado federal, o candidato a deputado federal Silvio Lopes naquela época, voltou para o PSDB e eu, todos sabem, pela questão política do meu pai com o Silvio, não poderia de forma nenhuma continuar naquilo. Mas eu, sinceramente, acho e torço muito para que as coisas deem certo. E eu não vejo que um governo que pretende calar a oposição dessa forma, talvez esteja agindo na condução política da melhor forma. Era muito mais fácil ter chegado primeiro para o vereador Amaro, ou ter me ligado, ou antes de ter assumido essa postura, ter chamado, ter convocado. Amaro, decide. A forma como Carlos Emir está agindo está atrapalhando. E eu, como não tenho nenhum compromisso de falar o que outro gostaria de falar, iria falar, Amaro, como todos os dias sempre falei, a cadeira é sua, você volte a hora que você quiser. Mas por questão de integridade, para acabar, senhor presidente, para acabar, mais um minuto eu peço a Vossa Excelência. E aí, sinceramente, eu estou aqui falando, e mais importante ainda, quero parabenizar o vereador Amaro Luiz por não ter se curvado a esse modelo, a esse modo de fazer política, pediu para que eu falasse isso, e hoje é a prova clara do modelo porque ele assinou no PSB. Porque o presidente Eduardo Campos tem passado exatamente por essas questões. Para o PSB sobreviver está difícil, porque o PT está no rolo compressor tentando tirar tudo. Mas o que aconteceu? O vereador Amaro Luiz não está se declarando vereador de oposição, não. Não precisa ficar com medo. Ele falou que quando voltar para aqui, não vai ser mais vereador da base, mas vai se sentir livre. Por quê? Porque, da mesma forma que Eduardo Campos fez com o governo federal, entregou os cargos, o PSB não se declarou oposição sistemática ao governo federal, mas vai estar livre para poder, no que é bom, vai votar junto, no que é ruim, vai se discutir. E, sinceramente, o meu modelo de fazer política, a única coisa que eu fiz aqui esse tempo todo, e estou fazendo, última palavra, é fazer exatamente isso. Então era isso que eu queria deixar registrado, essas duas questões na manhã de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.